Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença das pessoas que estão acompanhando esse painel online. Ele está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento pela possibilidade, pelo espaço, para podermos debater esse assunto tão importante, que são as práticas integrativas, as terapias naturais, que tão pouco espaço tem aí e que tão bons resultados traz. Esse é um dia muito importante porque ele pode trazer um novo rumo na conversa sobre câncer, sobre o próprio entendimento na concepção da doença. Parece que eu vou fazer agora, provavelmente, já estou acostumado, muitos vão relutar, né? As pessoas vão ter dificuldades de entender, porque nós pegamos um assunto tão complexo como câncer, que são mais de 100 tipos de doença, tratamentos complicadíssimos, entendimentos mais difíceis ainda, e transformamos em algo extremamente simples, de fácil entendimento, né? E isso acaba gerando um confronto muito grande com as pessoas. Então, peço para todo mundo prestar atenção, entender e se permitir um conhecimento novo. E essa palestra vai falar sobre, o ponto dessa palestra não é exatamente o método Kovačić, sim os resultados finais dela. Então eu vou apresentar aqui 8 casos e no final a gente pode debater um pouco mais, caso tenha alguma dúvida, né? E é uma forma completamente nova, o método Kovačić, de se enxergar essa doença. Antes de mais nada, a gente precisa dizer por que falar sobre terapias naturais hoje. Por que eu tenho que falar sobre terapia natural para câncer? Hoje se escuta muito câncer tem cura, o câncer isso é descoberto com muita antecedência, chances são tal. Mas a grande realidade que nós pegamos e nós vamos ver é que em 2012, segundo a Organização Mundial da Saúde, tiveram 14,1 milhões de novos diagnósticos de câncer no mundo. Isso é muito, né? Mas se a gente pensa que o câncer tem cura e tudo isso, não é o maior problema. Só que vocês sabem quantas pessoas morreram no mesmo ano de câncer? 8,2 milhões. Cerca de 60% das pessoas que têm o diagnóstico de câncer morreram, segundo a Organização Mundial da Saúde. E quando a gente fala em uma média global, muito se fala, países subdesenvolvidos que não têm acesso a recursos e tudo mais, puxam a estatística para cima. Não é bem a realidade. Se você vai no Reino Unido, por exemplo, a taxa é 50%. No Reino Unido, que tem acesso a recursos, tem acesso a tratamento, tudo do bom e do melhor, de 10 pessoas, 5 morrem de câncer. Então, por isso, precisa sim se falar sobre novas possibilidades. Por isso, sim, precisa se falar em novas perspectivas e novos olhares sobre a doença. Antes de falar sobre a doença, quero apresentar o senhor Stefan Kovačić, que é o pesquisador que desenvolveu todo o método Kovačić, né? Ele começou isso na década de 40, né? Final da década de 40, e esse trabalho tem sido desenvolvido. Teve um grande boom na época, depois abafou, seguiu na família e hoje, com a criação da MK, estamos disseminando esse conhecimento de uma forma mais sistematizada. E o que nós buscamos no método Kovačić é isso: sair de um quadro de doença, né, e vir para a recuperação da saúde da pessoa. Como? Através da harmonização do organismo, permitindo que o próprio corpo funcione e ele comece a combater as manifestações dessa doença. Porque o corpo tem capacidade de regeneração, cicatrização. Só que o problema é que quando a doença está na fase ativa, ele deixa de funcionar, resultando no quê? Nas manifestações que nós conhecemos de câncer. O mais importante no método Kovačić é a origem. Qual que é a origem do método Kovačić para o câncer? E isso é importante entender por quê? Porque se nós não sabemos a origem da doença, especificamente o que gera essa doença, não tem como se produzir um tratamento totalmente eficaz, né? E para nós existe uma única origem. Qual que é ela? É quando o organismo vivo fica exposto a uma vibração nociva que vem do subsolo. O que é essa vibração? Embaixo da terra não tem água, né? Quando essa água é contaminada com fezes, ela passa a ter uma vibração nociva. Quando as fezes vêm geralmente de uma fossa ou de uma tubulação de esgoto que se rompe, essa água vai para o subsolo, ela passa a ter uma vibração nociva. E um organismo que fica exposto prolongadamente a essa vibração que vem do subsolo, vai adoecer de câncer, né? Vale a pena lembrar que a própria tubulação de esgoto tem o mesmo efeito, porque lá dentro tem o quê? Água com fezes.
O que é uma exposição prolongada? A pessoa precisa ficar diversas horas por dia, todos a maioria dos dias da semana, por 2 anos em rotina. Então, os principais locais que as pessoas se expõem é cama, cadeira de trabalho, sofá da sala. A cama, você fica ali 4, 8 horas por dia deitado. Se exatamente embaixo da cama está passando essa água, você fica 4, 8 horas por dia recebendo essa vibração. Depois de 2 anos, o que acontece? A doença vem e se manifesta nas formas clássicas. Tumor, ferida, disfunção de um órgão, né? E quando eu falo para as pessoas que a origem da doença está no ambiente, geralmente quando eu vou nos atendimentos, hoje nós temos mais de 70 locais de atendimentos no Brasil, são 3 estados, Distrito Federal, e em outros 7 países. Quando eu vou num ponto de atendimento, fazer a capacitação de pessoas, atender pessoas, sempre tem a pergunta, tá bom, a origem da doença está na minha casa, por que se na minha casa moram 5 pessoas, eu sou o único que sou doente? Provavelmente algumas pessoas devem ter pensado isso por aqui. Acontece o seguinte, essa vibração sobe apenas na vertical. Então você precisa estar exatamente em cima desse veio de água ou essa tubulação de esgoto. Vamos imaginar que nessa casa, essa linha vermelha represente esse veio de água que está no subsolo. Então quem seria a pessoa que estaria exposta nessa casa? Apesar desse tamanho todo, é a pessoa que dorme desse lado da cama. Não é quem dorme desse lado, não é quem dorme aqui, não é quem senta aqui. Você precisa estar exatamente em cima. A gente tem... Para vocês é uma coisa nova, mas para nós é uma coisa muito antiga. São 50 anos de atendimento ao público, 55 esse ano. E uma coisa que vocês nunca perguntaram para as pessoas é, onde você dorme? Há quanto tempo você dorme nessa casa? Há quanto tempo sua posição de cama é aí? Se você começa a fazer essa pergunta, você vai começar a achar algumas coincidências. Que coincidências? 2 anos antes do diagnóstico, a pessoa mudou de casa, mudou de emprego, local físico de emprego, mudou a cama de posição, foi para o quarto do fundo. Isso é muito comum. Em torno de 80% das pessoas que adoecem, elas mudam para um lugar novo, onde começa a exposição e depois de 2 anos vem a doença. Nesse outro caso, por exemplo, a pessoa que senta na varanda exatamente aqui. Então, de repente a pessoa vai lá fumar um cigarrinho, mas é só 5 minutos. A pessoa fuma 10, 20 cigarros por dia. Então, 50 minutos, 2 horas que ela fica ali parada fumando, recebendo essa vibração nociva que vem do subsolo. Uma outra coisa que é bem polêmica é que para nós a manifestação da doença não é o câncer. Como assim? O tumor, a ferida, a disfunção do órgão para nós não é o câncer. Câncer para nós é um agente que fica próximo à região do coração e do baço. Né? Quando você começa esse período de 2 anos de exposição, ele vai surgir, vai ficar quietinho, vai passar 1 ano, nada acontece. Quando entrar nesse período do segundo ano de exposição, a pessoa vai começar a sentir algumas disfunções, tais como indisposição anormal, dores pelo corpo. A pessoa começa a acordar mais cansada do que foi dormir. Isso é sinal o quê? Que o agente começou a se manifestar no organismo. E quando completa 2 anos, ele surge nas formas clássicas. Tumor, ferida, disfunção do órgão. E a pergunta é, se a doença é esse agente, por que eu tenho um tumor no cérebro? Por que eu tenho uma ferida na pele? Por que eu tenho uma disfunção na minha medula? O agente vai se manifestar normalmente, pela primeira vez, na parte mais frágil do organismo dessa pessoa. Eu costumo usar o exemplo do fumante. Qual que é a parte mais frágil do fumante? Pulmão. É todo o sistema respiratório, principalmente o pulmão. Passado 2 anos de exposição, o agente tem a força suficiente, ali que ele encontra menos resistência, então ali que provavelmente se manifesta pela primeira vez. Se você pegar homens com uma certa idade, 50, 60 anos, qual que é a parte mais frágil? Próstata. Você pega mulheres, qual que é a região mais frágil? Mama, órgãos reprodutores. Por que criança tem muita leucemia? Tem desenvolvimento, a medula está trabalhando muito. Quando você começa a olhar por essa perspectiva, você começa a ver que talvez possa fazer sentido. Como eu falei no começo, é difícil entender, porque isso é uma quebra de paradigma muito grande. E qualquer mudança muito grande traz dificuldade de entendimento. E isso o paciente tem dificuldade de entender. Imagina um paciente que está fazendo terapia, está se curando, está sentindo isso no próprio corpo, ele vê o tumor dele desaparecer, tem dificuldade de entender. Imagina uma pessoa que está sadia, se ela vai entender isso. Demora tempo para absorver isso. Eu fico pensando em como eu poderia, por exemplo, indicar uma única origem para o câncer. Como eu consigo mostrar para as pessoas que existe uma única origem para o câncer? Daí eu pensei e juntei esses dados aqui. Esses dados é uma comparação entre novos casos de câncer por local de manifestação na Holanda entre 2012 e 2013. O que quer dizer?
Quantos casos a mais tiveram de próstata, quantos a menos disso tiveram? E se você olha aqui, tiveram menos 368 de próstata. Legal, estou vencendo câncer de próstata. Só que daí você olha do lado de cá, o de pele não melanoma, subiu 261. Se olha do lado de lá, tecidos moles, menos 100. Você vê aqui traqueia, mais 143. O que isso está mostrando? Que você não consegue diminuir o número de casos de câncer. O que você está fazendo? Você está tirando de uma localização e está aparecendo na outra. Eu fiz a mesma comparação em 2013 e 2014. A próstata continua a cair, 971. Legal. Só que o cólon do útero, o cólon, subiu 1.200. Diminui ali, sobe aqui. Por quê? Quando diminui num órgão, sobe no outro. Talvez porque a população começa a cuidar mais da próstata, a próstata saudável, de repente deixa de ser o local mais vulnerável do seu corpo e de repente aparece outro lugar mais vulnerável. Processo terapêutico, como funciona? Nós usamos esses dois metais, o e o acelerador, e esse é o isolante. Né? O e o acelerador nós usamos para fazer o processo terapêutico, o isolante serve para bloquear aquela vibração nociva que vem do subsolo. Nós fazemos a terapia dura um ano, nesse ano são feitas 14 sessões desse material, que você põe o U no ombro, o acelerador na mão, fica 20 minutos, é uma sessão. Tá? O que acontece? No ambiente, assim como tem oxigênio, gás carbônico e tantos outros elementos, existe um chamado energia cósmica. O senhor Estevam, que desenvolveu tudo isso, chama de energia cósmica, energia extremamente saudável. Esses metais, o U e o acelerador, captam essa energia do ambiente, vai entrar no seu organismo e vai fazer o quê? E vai tirar a vitalidade do agente, permitindo que seu corpo volte a funcionar normalmente. E aí o seu corpo, por si só, através das características naturais dele, regeneração, cicatrização, começa a fazer o quê? Combater as manifestações da doença. E o principal da terapia não é exatamente o processo terapêutico, e sim o uso do isolante. Por quê? Se você vem aqui, faz a sessão, tira a vitalidade do agente, começa a recuperar seu organismo, mas você volta para o local de origem e começa a se expor novamente àquela vibração do subsolo, o que vai acontecer? O processo da doença começa novamente, a doença volta novamente. Então, para nós, para determinar o sucesso da terapia, é o uso correto do isolante. Ele bloqueia essa vibração, então você continua usando o mesmo ambiente que você sempre usou, sem prejuízo à sua saúde. Uma coisa extremamente importante para nós é entender o quê? Que essa, para mim, não importa, quando alguém vai fazer o Kovacic, se tem leucemia, sarcoma, carcinoma, qualquer um desses mais de 100 tipos de doença. Por quê? Porque a terapia não atua na manifestação. Eu não vou atuar naquele tumor, não vou atuar naquela ferida, eu vou atuar onde? No agente. Então, por isso, que através de um único processo terapêutico, eu consigo combater todos os tipos, todas as manifestações de câncer possíveis. Todo o resultado depende do quê? Do órgão afetado, primeiro, e os danos já causados. Para saber o quê? Se meu corpo consegue recuperar esse dano. Então, para nós, uma pessoa que está tratando câncer de pele, é relativamente simples. Por quê? A pele tem uma ótima regeneração e não é vital. Do outro lado da moeda, se eu vou atender uma pessoa que tem um tumor no pâncreas, o que é o pâncreas? Um órgão extremamente vital e sensível, com uma outra possibilidade de regeneração. Então, essas são as limitações que o Kovacic tem. Qual que é o resultado prático? Tá, eu estou doente, quero fazer o Kovacic, o que eu posso esperar? A curto prazo é mudança na qualidade de vida, que é diminuição de dor, aumento da disposição física, a qualidade de sono, a aceitação da alimentação. São coisas que causam problemas durante a terapia. Como não é o foco da palestra hoje esse tema, eu vou passar ele rapidamente. E vamos ao foco da palestra, que é mudança significativa nas expressões de câncer. Isso acontece entre 3 a 6 meses, mas pode variar muito, depende muito do local. Por exemplo, próstata, nós temos experiência de centenas de casos, que em um mês já tem uma queda no PSA. Se o PSA está em 10, de repente ele, depois de um mês, tem 7. Ainda acima do limite, mas já com uma tendência de descer. Tá? O que a gente pode esperar é redução do tumor, desaparecimento de tumor, alteração da característica desse tumor, da ferida, cicatrização. E vamos começar pelo primeiro caso. Esse é um senhor, 85 anos, né? Ele tem câncer em 3 posições, logo aqui na face, aqui e no pescoço, né? Ele começou a fazer o método, ele já estava fazendo radioterapia, né? Começou a fazer o Kovacic, em 37 dias a ferida estava assim. O que está acontecendo? O corpo recuperou a função, começou o processo de cicatrização.
Detalhe, se você reparar bem, a pele avermelhada dele, a irritabilidade da pele, ele não conseguia fechar o olho, a pele começou a se esticar muito, não conseguia fechar o olho, não comia, não dormia, dor o tempo todo, começou a fazer o Kovacic, melhorou, com 58 dias, 2 meses, a ferida que estava imensa, agora está uma feridinha bem pequena, disposição bem melhor. Se você reparar na pele dele, a pele já é outra pele, a cor da pele, né? E com 125 dias a pele já está perfeitamente lisa, né? Excelente. Só que o que acontece? Lembra que eu falei do isolante, que bloqueia a vibração, impede que a pessoa desça novamente? As pessoas não acreditam nele. Por quê? Meu câncer veio do sol, meu câncer é a indústria química que está jogando a química na água, é a Coca-Cola, é o desodorante, enfim. Daí eles não usam isolante, porque o isolante, o atendimento ele é gratuito, pessoal. É oferecido por uma rede de voluntários. O isolante, que é uma pecinha pequenininha desse tamanho, custa R$10. Daí a pessoa vira e fala, bom, se é de graça, não pode funcionar. Porque se funcionasse, ia ser pago. E se fosse bom, quanto que ia custar? Muito. Ia custar muito caro. Então as pessoas não usam direito. O que aconteceu? Ele voltou a ter uma metástase, só que agora na parte da orelha, aqui embaixo da orelha, e na bochecha do outro lado que não tinha nada. Daí nós fomos... quando acontece isso, o que acontece? O isolante está errado. Onde está o erro? Procura, procura, procura. E daí a gente descobriu, através de um pequeno acidente doméstico lá, que o colchão da pessoa era de ferro, de mola. O colchão de mola, ele interfere no funcionamento do isolante. Então, mesmo o isolante está lá, ele não funciona. Percebeu o erro, corrigiu. Essa aqui é a foto de ontem, tá, pessoal? Isso é bem recente, é um caso que está em andamento. Então, se você comparar o tamanho dessa ferida, aqui você já vê que ela já está menor. Né? Isso em 1 mês, depois corrigiu. Tá? A outra manifestação, se vê essa ferida aqui bem forte, é que ela já mais suave, uma foto de ontem. Desculpa pela foto, mas ela é caseira, a pessoa tirou pelo celular e mandou. Né? O que isso mostra? O que é importante ver? 2 pontos. Primeiro, se a pessoa se expõe, a doença volta. Isso é fato, porque quando a pessoa está evoluindo a doença, a gente procura, acha o erro, conserta e a pessoa volta a melhorar. Próximo caso. Isso aqui é um caso de próstata, 62 anos. Essa pessoa não fez nada além do método Kovacic, porque a proposta era cirurgia e não queria fazer cirurgia. Então ele tinha lá, a próstata estava com 44 gramas, o PSA 5.7 acima do limite. Daí ele começou a procurar, achou o Kovacic e começou a fazer o Kovacic. É importante dizer que nós jamais interferimos na conduta médica da pessoa. Tá? A pessoa tem liberdade de fazer qualquer tipo de tratamento que ele deseje paralelamente ao Kovacic. Ele começou a fazer o Kovacic. Depois de 3 meses, o PSA estava em 4,01. Com 4 meses, estava em 2,7. Né? E depois, em julho, foi fazer uma nova ultrassom, a próstata já estava no tamanho regular novamente. O terceiro caso é um caso de mama, né? Essa pessoa estava com câncer em duas partes da mama esquerda. Ela conhecia o método Kovacic, né? Tinha familiaridade com a pessoa que oferecia o método Kovacic, marcou a cirurgia e começou a fazer o Kovacic. Como eu disse, nós não interferimos na conduta médica. Ela começou a fazer o Kovacic em fevereiro, final de fevereiro, daí em dia 17 de março ela foi para a mastectomia total, radical. Tirou toda a mama, esvaziou a axila. Daí quando veio o resultado da biópsia, não havia mais sinais de malignidade na mama. Tanto que a médica ficou chocada. A médica falou, tirei sua mama à toa. Na verdade não foi bem assim. Por quê? Porque o médico tinha um exame que identificava a malignidade. Então o processo correto, o protocolo correto é tirar. É que a médica não sabia do método Kovacic, não sabia do seu resultado que poderia mudar. E dos 41 linfonodos que foram retirados, apenas 1 indicava malignidade. Isso foi em 2005, tá? Foi recomendado quimioterapia, a pessoa não quis fazer a quimioterapia, né? Vontade dela, jamais interferimos. E depois de 10 anos, continua ótima, vida normal. Esse quarto caso, laringe, a pessoa descobriu na laringe, uma feridinha na laringe, né? Conhecia também uma pessoa que já tinha feito o Kovacic, então começou a fazer o Kovacic de imediato, né? 15 dias depois, na verdade. Começou a fazer o Kovacic e na família dela, não sei se é o filho ou o sobrinho era médico, quis fazer uma biópsia no hospital dele, para fazer todo o acompanhamento nesse novo hospital, então eu prefiro começar do zero. Ela começou a fazer o Kovacic, quando foi fazer a biópsia, ausência de malignidade.
Por que foi tão rápido assim? Em 12 dias sumiu a malignidade. Lembra que eu falei da ferida, da pele? A pele, eu falei que cicatriza rápido? É isso. A pele cicatriza rápido, ela consegue eliminar rapidamente isso. Próximo caso. Fígado, né? A pessoa descobriu lá, tinha uma extensa trombose tumoral, né, na via porta. Foi fazer a alfa-fetoproteína, que é o marcador tumoral para fígado. Tava o resultado de 52.722. Vou dar uma ajuda para vocês. Se o fígado tivesse normal, era até 10. 52 mil. O médico pediu para ele voltar depois de um mês fazer um novo exame. 114 mil. Limite é 10. Se o fígado tivesse alguma disfunção, é até 500. Acima de 500, indicativo de câncer. 114 mil. Quando o médico pegou esse resultado, virou para ele e falou: simplesmente não tem protocolo para atender você. Não existe tratamento para o estágio que está a sua enfermidade. E o que aconteceu nesse momento? Assim como a grande maioria dos pacientes que ainda nos procuram hoje, quando ele não tem uma resposta que ele quer na alopatia, ele começa a procurar por tudo. Então, a maioria das pessoas que vão fazer o Covatic não é porque gostam do Covatic ou acreditam no Covatic. É porque já não tem uma resposta adequada onde ele está tratando. Então, ele começa a procurar tudo que ele já ouviu falar sobre câncer. E nesse momento, ele chegou no Covatic. Começou a fazer. E ele tinha uma expectativa de vida de 6 meses. De acordo com o médico. Isso pode variar um pouco, né? Então, depois de um mês, ele achou o Covatic, começou a fazer o Covatic. Quando deu 6 meses de Covatic, estava abaixo de 5. Quando deu 9 meses de Covatic, estava abaixo de 3. E o ponto é, como foi possível reverter a doença nesse estágio? A gente pensa num detalhe simples. Qual que é uma das principais características do fígado? Regeneração. Se ele tem uma regeneração ótima, a partir do momento que tirou a vitalidade do agente, o corpo voltou a funcionar e com essa capacidade boa dele, recuperou o organismo. O que a gente faz aqui não é mágica, não é milagre, não é nada. O que nós fazemos aqui é permitir que o corpo funcione. O corpo tem a capacidade natural da cura. Só precisamos permitir que ele funcione, precisamos dar condições para que isso aconteça. Esse outro caso é um tumor de pâncreas. Um garoto de 14 anos, né? Tinha um tumor de 6.4, 4.8, 4.4 no pâncreas. Ele tinha impossibilidade da cirurgia, por causa da região do tumor, não era possível fazer a cirurgia, e iniciou a fazer uma quimio paliativa. E, mais uma vez, começou a procurar, achou o Covatic, começou a fazer o Covatic em 10 de setembro. O único problema que a gente tem no Covatic é que nós não podemos pedir exames, nós não temos acesso a exames, então é muito limitado o que nós podemos apresentar, né? Se a gente tivesse acesso a recursos, eu poderia apresentar N casos muito detalhadamente. Então, nesse caso aqui, eu só vou ter um exame de 2012, que não detecta mais a presença do tumor, né? E o tumor sumiu, por completo. E isso não é uma coisa única, isso é uma coisa recorrente. E o mais legal do Covatic, sabe o que é? Ele é sistemático. Os resultados são sistemáticos. A pessoa que faz o Covatic, nós sabemos exatamente o que vai acontecer, porque é sempre a mesma coisa. Só um detalhe do pâncreas, né? Como estava fazendo quimioterapia, mesmo paliativo, o pessoal fala, mas fez quimioterapia. E daí eu levantei um dado. Sabe qual a taxa de mortalidade de câncer de pâncreas, por exemplo, no Reino Unido, que não deve ser muito diferente daqui? Por volta de 95%. Então, por volta de 95% de diagnóstico de pâncreas, vem a óbito. Aqui, já são mais de 4 anos, e esse jovem está ótimo, bem, saudável. Eu conheci ele recentemente, mas não pude conversar muito tempo com ele, mas pelo que conversei, está bem. Pela pessoa que atendeu ele, o terapeuta que atendeu ele, me disse que está excelente, uma vida normal. E se passar 10 anos, vai continuar normal, desde que use o isolante corretamente. O 7º caso. Esse caso era também um caso extremamente grave, ela tinha tinha câncer no reto, fígado, e tinha uma suspeita de metástase no pulmão. Como não foi feita a biópsia, né, não pode se afirmar, apesar das características indicar isso.
O PET scan dela, de 4 de fevereiro, indicava intensa captação em múltiplas lesões hepáticas, intensa captação na lesão da junção ano-retal, captação em linfonodos, enfim. Ela começou a fazer o Kovacic e a químio paliativa em fevereiro, né? O Kovacic foi, na verdade, em março, e o resultado qual foi? Depois de um mês fazendo o método Kovacic, teve uma redução em praticamente todas as áreas da doença. Ainda persistia um discreto aumento no canal anal, e não apareceu nenhuma coisa nova. O que é isso, pessoal? É exatamente isso. Antes, depois. Antes, depois. Aqui, ó, 4 de fevereiro, 19 de março. Esse é um resultado esperado? Não. Aqui o médico escreveu uma frase aqui em cima. Ele descreveu assim: esse é o milagre da vida. Por quê? Porque esse não era um resultado jamais esperado acontecer. E reverteu. Tá? Nosso último caso, né, o tempo está acabando aqui, já acabou, é um animal. Essa terapia, da mesma forma como o ser humano adoece, o animal adoece, da mesma forma que o ser humano é tratado, o animal é tratado. Aliás, é muito mais fácil tratar animal e criança. O adulto cria problema para tudo, dificuldade para tudo, gera um monte de problema para não fazer nada certo. O animal não tem problema. Você trata ele, a curva de recuperação é essa. Criança não quer saber o que ela tem. O que ela quer? Ela quer correr, quer jogar futebol, quer brincar, não está pensando em nada disso, ela quer ficar bem para brincar. Então, a taxa de recuperação é assim, ó, né? Então, esse animal, né, o menino, um cocker, chegou, estava com esse tumor imenso na face, tanto que o buraco do olho estava lá em cima, né? Ele começou a fazer o método Kovacic. Depois de 10 dias, começou a vazar esse líquido pelo orifício do olho. Alguém sabe o que é isso? Isso é um processo de limpeza. Sangue com pus. O que aconteceu? Tirou a vitalidade do agente, mesma coisa que eu falei umas 5 vezes aqui. Tirou a vitalidade do agente, o corpo recupera a função, e o que o corpo faz com algo estranho que está lá dentro? Põe para fora. Isso é natural, não tem milagre, não tem nada diferente. Começou a vazar, vazar, vazar. Com 14 dias, olha como ele estava. E isso que estava aqui era sólido, aqui era líquido. Voltou a comer, voltou a brincar, voltou a ter uma vida relativamente normal. Ele já era uma idade avançada, então ele volta para a característica que ele tinha antes. Simples assim. Para finalizar essa apresentação, essa palestra, eu queria chamar a atenção de vocês para o que eu pessoalmente acho o mais importante desse método, que é a questão humanitária, que no meu ponto de vista é até maior que a cura do câncer, que é a questão humanitária. Porque o que acontece aqui? A pessoa está doente, ela vai para um ponto de atendimento nosso, ela vai ser atendida por uma pessoa que ela jamais viu na vida, ela não vai pagar nada por isso, esse voluntário vai acompanhar ela por 10 anos, e ainda muitas vezes o voluntário ele é maltratado, porque a pessoa chega com raiva, chega brava, chega dolorida, que é normal, dá para você entender a situação que a pessoa está passando, inclusive ela está lá porque já não aguenta mais nada. Quando acaba todo esse processo, ela alcança a cura dela, o que acontece? Ela fala, nossa, uma pessoa que eu jamais vi na vida, me atendeu por um ano, não cobrou nada, me alcançou a cura. Isso muda algo dentro daquela pessoa que jamais vai ser igual. Essa pessoa jamais vai ser igual. Isso é o que falta hoje no mundo, essa questão humanitária. E essa questão humanitária, esse pensamento na pessoa, está enraizado na AMK, na forma como nós trabalhamos e como entendemos toda essa complexidade. Tanto que o nome da associação, para finalizar, por que uma associação? As pessoas acham que uma associação é porque não pode ser fundação, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Não. Escolhemos a dedo a associação. Por quê? O que é uma associação? É um conjunto de pessoas que se juntam para um bem comum. Você tem associação de bairro, associação disso. Então, isso é como o método Kovacic chegou hoje. Se o método Kovacic atravessou mais de meio século, é porque pessoas simples, sem poder econômico, sem poder político, que acreditavam nisso, porque viram o benefício que isso traz, se juntaram para chegar hoje. E vocês estarem ouvindo isso aqui hoje, e essa terapia está sendo espalhada. O nome, Maria Estevam Kovacic, é muito mais do que uma homenagem. Nós entendemos que no nome da associação, Estevam representa a ciência. E Maria representa o amor. Porque nós acreditamos fielmente que ciência sem amor não pode trazer bem real à humanidade.
Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E esse é o método Covatic. Quem tiver mais interesse para conhecer, temos o nosso site, amk.org.br, e nós estamos com o stand número 19 ali na feira. Para quem quiser tirar dúvidas, esclarecer um pouco mais, agradeço a presença de todo mundo aqui, espero que possa ter trazido algo de bom para vocês. E não se esqueçam que só o amor constrói a paz. Obrigado. É uma alegria imensa perceber as pessoas entendem a mensagem do Covatic, que mais do que a cura do câncer, que isso é importantíssimo, que aliás é o foco de tudo, é a questão humanitária e como a gente alcança isso. Obrigado.